Olá, tudo bem? Vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça do Pará? Pois é, lá no seu edital 2019 está Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará. A boa notícia é que não é todo o regimento interno, que a maioria das pessoas torce o nariz quando o tema é norma de organização institucional, né? Não é difícil, é também tranquilinho. Alguns títulos e alguns capítulos é que foram cobrados, mas a banca é de respeito, né? Banca CESP. E aí, qual é o detalhe dessa banca? Em legislação específica, ela cobra a aplicação do conhecimento. Então é bom você fazer um estudo combinado com os dispositivos constitucionais, né, basilares das normas de organização do Poder Judiciário Nacional. Claro, apesar de ser o Poder Judiciário do Estado do Pará, é claro que a sua base é constitucional. Então, esse é o nosso objetivo, analisar o regimento interno com as bases constitucionais e entender essa organização, essa estrutura e o funcionamento do Tribunal de Justiça do Pará, para que você, na prova, esteja apto a gabaritar as questões desta banca tão temida e respeitada, né? Então, é isso. Nosso bate-papo concurseiro começa agora. Regimento interno, de acordo com o edital 2019, foram feitas algumas correções, né? Foram feitos alguns pequenos ajustes, mas está aqui e vamos que vamos tratar do Poder Judiciário. É claro que a gente precisa ter uma base, uma introdução, perceber que o Estado Democrático de Direito está aí, né? Nesses três pilares, nesses três poderes, né? Cada um com a sua missão, com a sua função típica, mas também com funções atípicas. Tudo começa no legislativo, ao editar regras de conduta que todos devem observar. E depois nós temos o administrador-mor, o administrador principal, que é o poder executivo, administrando a coisa pública em prol do interesse comum, do bem comum, né? E o Poder Judiciário aplicando a legislação para todos, resolvendo os conflitos de interesse em busca da efetiva paz social. Então, cada um tem uma missão, cada um aí tem função típica, mas também com funções atípicas. A própria Constituição Federal, a partir do artigo 92, né, traz ali a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Muito importante esse artigo para a sua prova, artigo 92, estrutura do Poder Judiciário Nacional. Com um órgão máximo, agora tão famoso, né? Pois é. Olha, importante, hein? Leve para a prova o seu edital. Cuidado para... você, mas Claudete, não aconteceu isso, aconteceu aquilo, ó, mundo edital, né? Concurseiro tem que viver no mundo edital e antenado, né? Para ver se realmente aquilo ali faz diferença para sua prova ou não. Normalmente é o que está na lei e aplicação normativa, no máximo jurisprudência, porque a banca gosta disso. É o suficiente, tá bom? Mas cuidado para não levar fofoca para a prova, entendeu? É isso que eu tô falando. Então vamos lá. Supremo Tribunal Federal, guardião constitucional, instância extraordinária, né? E aí, esse órgão máximo, depois desse órgão máximo, nós temos um outro órgão máximo, entretanto, para a competência administrativa, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele não exerce jurisdição. Muito importante, hein? Não exerce função típica, ele é um órgão de controle. Controle nacional administrativo, né? Também do exercício funcional de seus membros, ok? É um órgão máximo de controle administrativo funcional. E aí, a justiça, ela foi estruturada em dois âmbitos, ok? No âmbito federal, na justiça comum e na justiça especializada. Aqui nós temos a justiça especializada. São 3 matérias que mereceram aí estruturas próprias, com órgãos próprios, tanto de primeira instância, quanto de segunda instância, quanto de instância especial. Instância, né? Que não se confunde com entrância. Instância, você tem que saber disso, né? Regimento interno falou, nós vamos falar de entrância também.
Instância é grau de jurisdição, né? É aquele caminho do processo. O processo, em regra, começa junto aos órgãos de primeira instância. Através de recurso pertinente, chega aos órgãos de segunda instância e de instância especial e pode até chegar à instância extraordinária. Isso é instância, grau de jurisdição. Agora, entrância é critério para classificar comarca segundo a organização judiciária. Se pega o território, né? Olha lá, o território do Pará se divide em vários pedacinhos, cada pedacinho dele ali se chama comarca. E aí a comarca, de acordo com o seu tamanho, ela pode ser de primeira entrância, de segunda entrância, de terceira entrância. Entrância é critério para classificar comarca, que é uma divisão do território para fins de administração judiciária, ok? E o critério para classificar comarca de acordo com o seu tamanho. Então isso é entrância, ok? Faz parte do nosso conteúdo, com certeza. E aí, cada um dessas justiças especializadas de âmbito federal tem aí seus próprios órgãos, né, das suas instâncias. Lembrando que lá na Justiça Militar, o Tribunal Militar é instalado em tempos de guerra, né, mas está lá previsto na Constituição Federal. E nós temos também a Justiça Comum, tem a Justiça Especializada, Federal, com essas 3 matérias, e a Justiça Comum, ok? A Justiça Comum, ela é organizada no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito distrital, ok? Do Distrito Federal e Território. Com órgãos próprios de primeira instância, de segunda instância e apenas um órgão de instância superior, que é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ok? Certo? Apenas um órgão de instância especial, perdão. E aí, interessante observar já de imediato que o nosso foco está aqui, ó. Juízes estaduais e Tribunal de Justiça de um estado, que é o do Pará. E o regimento interno vai tratar do funcionamento aqui, ó, desse órgão aqui, do Tribunal de Justiça do estado do Pará. Importante você perceber o panorama do Poder Judiciário Nacional e perceber o nosso foco, localizar na estrutura nacional qual é o nosso foco, qual é o órgão que estamos analisando sua estrutura e funcionamento. É o Tribunal de Justiça, é o órgão de segunda instância do Poder Judiciário do Estado do Pará, ok? Certo? Então, o artigo 1º do regimento, ele traz o objetivo desse ato normativo, olha lá. Dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece competência dos órgãos administrativos e jurisdicionais de segunda instância. Regula o processamento perante a segunda instância e o julgamento dos feitos dos processos que lhes são atribuídos pelas leis e ainda institui a disciplina de seus serviços. Claro, tem um corpo de apoio ali para os serviços auxiliares, ok? Então, o objetivo dessa norma, funcionamento do Tribunal de Justiça, órgão de segunda instância da Justiça do Estado do Pará. E aí o tribunal tem um tratamento adequado, egrégio. E quem são os integrantes do tribunal? São os desembargadores. Cada desembargador tem o tratamento de excelência usando aí vestes talares nas sessões públicas, tá? Isso permanece, viu? Permanece, exato. Leva a excelência para a prova, melhor coisa que você faz. Outro dado importante, membro de tribunal é o desembargador do Tribunal de Justiça. Porque se for de Tribunal Superior, do Supremo, aí é ministro e ele é magistrado. Já os magistrados de primeira instância são os juízes. Importante, vamos voltar aqui um pouquinho. Os juízes, eles são órgãos públicos estaduais. Olha lá, juízes estaduais.
É interessante perceber isso, porque num primeiro momento, nesse momento que a gente olha para a estrutura, enxergamos o juiz como órgão público, inclusive com classificação própria, órgão do Poder Judiciário de primeira instância. Ok? Já num segundo momento, nós olhamos de novo para esse juiz e verificamos e enxergamos um agente público, membro de poder, com independência funcional, com garantias prerrogativas importantes para o seu desempenho profissional, mas também como qualquer agente público, passível de responsabilização funcional, com penalidades, deveres, proibições, tudo o que um agente público passa, ok? Então, no primeiro momento, o juiz é órgão público de primeira instância. Já o desembargador, ele é membro do órgão de segunda instância, ok? Certo? Bom, seguindo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ele é o órgão supremo, claro, do Poder Judiciário Estadual. Todo o Tribunal de Justiça é o órgão máximo do Judiciário Estadual. E tem sede do TJ Pará na cidade de Belém e jurisdição em todo o estado do Pará. É composto por 30 desembargadores, com os seguintes órgãos de julgamento: Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, Seção de Direito Público, turmas de Direito Público, turmas de Direito Privado, turmas de Direito Penal, ok? Importante, o Tribunal Pleno é a reunião de todos os desembargadores. Esse é o Tribunal Pleno. E aí, esses 30 desembargadores que estão aqui no Tribunal Pleno, eles vão, né, se dividir nos demais órgãos. Alguns vão se repetir, natural. Ok? Certo? Então, os órgãos do Tribunal de Justiça, órgãos de segunda instância, são esses aqui. Todos esses aqui são órgãos com exercício típico, com exercício jurisdicional. Vamos ver que também existem órgãos administrativos, a começar pela cúpula diretiva, presidência, vice-presidências, corregedorias, que aí no Pará são 2 corregedorias. Ok? Então, muito importante entender a dinâmica do funcionamento dessa engrenagem que é o Poder Judiciário do Estado do Pará para aplicar a jurisdição e exercer aí toda essa administração da Justiça do Estado do Pará. Eu não me apresentei, eu sou Claudete Pessoa, sou especialista em legislação orgânica, legislação estatutária. Já vai fazer 25 anos que eu estou nessa praia aí e sou também servidora do Poder Judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas ministro aula via online para todo o Brasil. Já tenho vários alunos aprovados aí no Tribunal de Justiça do Pará. E é um trabalho maravilhoso, porque antes eram apenas alunos, hoje são colegas, servidores de tribunal, ok? E eu espero que você me mande a foto da posse. Quero te fazer um convite antes de continuar com o nosso bate-papo com concurseiro de conteúdo. Participe da nossa lista VIP de transmissão. Mande uma mensagem, quero ser super, para 21 989 227 003, 21 989 227 003, que você vai receber o link, bit.ly quero ser super. E aí você vai clicar nesse link, vai rapidinho preencher esse pequeno cadastro, pequenininho, já vai ser incluído aí na nossa lista de contatos, na nossa lista de transmissão VIP. Com essa lista, você vai receber novidades concurseiras da sua região. Pode mandar mensagem para mim, né? Assim que possível eu respondo. E pode também conquistar cupons exclusivos de desconto, tá? Então, tá esperando o quê? Vem para cá, porque Super Professores está em parceria com o Instituto Legis aí do Pará, uma parceria para o seu sucesso. Ok? Então manda logo a mensagem, quero ser super, para 21 989 227 003. Ok? Combinado? Bom, voltando a falar do regimento interno, né? Já sabe aí dos diversos órgãos do tribunal, né? São órgãos julgadores de segunda instância, todos esses aqui. Ah, eu quero também mostrar o seguinte, que principalmente o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura
tem dupla função, tá? Exerce tanto função típica quanto função administrativa, ok? O Conselho da Magistratura, então, é uma função, bastante função administrativa. O Tribunal Pleno, né, meio a meio ali, função jurisdicional e função administrativa. Bom, dependerá de iniciativa do Tribunal Pleno o aumento de número de desembargadores. Então, o Poder Judiciário, conforme comando constitucional, é dotado de autonomia. Autonomia funcional, administrativa e financeira. Decorrente da sua autonomia administrativa e funcional, e tem o Poder Judiciário a iniciativa legislativa. Então, cabe ao Poder Judiciário a iniciativa do projeto de lei para aumentar o número de desembargadores. O que somente será possível quando ocorrerem os pressupostos constitucionais cumpridas as normas infraconstitucionais vigentes. Então, assim, é possível, observado os pressupostos legais e constitucionais, ok? Pode aumentar esse número? Claro que pode. São 30 desembargadores formando aí o Tribunal Pleno. É o que a gente tem lá no artigo 96 da Constituição Federal, a competência privativa dos tribunais. Importante artigo de organização institucional para você, ok? Olha lá o que diz o 96 da Constituição Federal. Compete privativamente aos tribunais eleger os seus órgãos diretivos e elaborar os seus regimentos internos. Olha o que nós estamos aqui, analisando o regimento interno do TJ Pará com base nesse comando constitucional, com observância das normas de processo, das garantias processuais das partes, dispondo aí sobre competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Exatamente o objetivo do regimento interno do TJ Pará. Também vai organizar suas secretarias e serviços auxiliares, os servidores, os juízos, né, que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. Vamos falar da atividade correicional, como o TJ Pará desenvolve essa atividade correicional, por excelência desenvolvida pelas corregedorias, com correções, correição permanente, correição ordinária, correição extraordinária. E o que é correição? Correição é um procedimento para verificar o regular funcionamento de um órgão. O objetivo de uma correição é para ver se está tudo funcionando adequadamente e, se não tiver, fazer os ajustes necessários. O órgão correicional por excelência é a Corregedoria AIS, né? Que aí no Pará tem 2 corregedorias gerais. Prover na forma aí da Constituição os cargos de juiz, né? De acordo aí. E quando se fala cargos de juiz, aqui da carreira, né? A gente está falando aí do juiz de concurso público, sabendo que também tem aquele juiz, ou melhor, o magistrado do 5º Constitucional. Vamos verificar, né, que aquele desembargador, que antes ele era membro do Ministério Público ou advogado, indicado aí na forma do 94. Criação de novas varas judiciárias, prover para o concurso público de provas e títulos aí os cargos da administração da justiça, exceto os cargos de confiança, né, porque é de livre nomeação e livre exoneração. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos seus membros, juízes e servidores vinculados, ok? E aí, a partir desse comando constitucional, nós temos o artigo 5º do Regimento Interno regulamentando como se dá no TJ Pará o provimento de cargo de desembargador, que é o membro do Tribunal de Justiça. Olha lá. O cargo de desembargador será provido mediante acesso de juízes de direito de última entrância. Opa! Então você já sabe a diferença entre instância e entrância. Ah, então você também lembrou que o desembargador é um magistrado de segunda instância, ok? E que vai se tornar um desembargador aquele juiz que está na última entrância, mas que atua na primeira instância. Acompanhou?
Importante acompanhar isso, o raciocínio, não é? O juiz que atua perante a primeira instância e que na carreira está na última entrância, será promovido a desembargador para exercer a jurisdição de segunda instância. Perfeito. Sabendo a diferença de entrância e instância, não erra, né? Compreende o que eu disse. Percebeu? E aí, Simas Claudete, você falou em promoção e aqui está escrito acesso, que você não pode confundir com ascensão. A ascensão é um provimento declarado inconstitucional, assim como a transferência. Ok? É porque é aquela chegada a um cargo de nível superior sem concurso. Não pode. Certo? E a transferência é uma mudança de carreira sem concurso. Não pode. O que nós temos aqui é acesso, que é uma forma de desenvolvimento funcional, que é uma promoção. A diferença é que a Constituição resolveu utilizar o desenvolvimento funcional na primeira instância, aí a Constituição chama de promoção. O desenvolvimento funcional do magistrado, que sai da primeira instância para a segunda instância, denomina acesso. É só uma questão de nomenclatura, ok? Certo? Mas o procedimento é o mesmo, tanto o acesso quanto a promoção. São formas de desenvolvimento funcional na carreira da magistratura. Entendido? Ok? E acontece 2 critérios: antiguidade e merecimento de forma alternada. Tranquilo? É o que diz aqui, ó. O cargo de desembargador será provido mediante acesso de juízes de direito de última entrância, pelos critérios de merecimento e antiguidade alternadamente, ressalvado, essa ressalva é importante, 1/5 dos lugares reservados a advogados e membros do MP na forma da Constituição, tanto federal quanto estadual. E aí a Constituição, no seu artigo 93, traz lá o acesso, 93.3. Esse 93 você tem que saber, hein? Ele inteiro, ele é muito importante. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente, apurados na última ou única entrância. Cada judiciário, né, se organiza nas entrâncias que entender adequado. Por isso que a Constituição fala última ou única entrância. Certo? Porque entrância é critério para dividir o território em comarcas de diversos tamanhos e aí classificá-las, ok? E a comarca é uma divisão de organização judiciária que delimita a competência territorial do juiz de direito de primeira instância. Certo? Joinha? E aí, o que nós temos aqui? Então as 30 vagas de desembargadores, 4/5 dessas vagas são destinadas a magistrados de carreira, né? Que fizeram concurso público de provas e títulos para o cargo de juiz substituto e aí foram se desenvolvendo, né, funcionalmente até chegar ao acesso a desembargador. Joinha? Salvo 1/5 dessas vagas que necessariamente serão preenchidas por advogados e membros do Ministério Público. E aí, constatada a vaga, o tribunal verificará, primeiro, que vaga é essa? É vaga de juiz de carreira ou é vaga do 5º Constitucional? É vaga do 5º Constitucional. Tá bom. Mas tem mais uma pergunta. Se é vaga do 5º Constitucional, é o 5º Constitucional oriundo da advocacia ou do Ministério Público Estadual? Tem que verificar isso. Porque é o que diz a Constituição, seu artigo 94, muito explorado em prova. Diz, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais, federais, dos tribunais dos estados e do DF, será composto de membros do MP com mais de 10 anos de carreira. E advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional,
indicados em listas sêxtuplas pelos respectivos órgãos de representação. Ok? Então, as instituições vão elaborar listas sêxtuplas e encaminhar ao Tribunal de Justiça para a escolha, né? Para que o Tribunal de Justiça reduza a lista sêxtupla a uma lista tríplice e encaminhe para o governador, o chefe do Poder Executivo, no caso dos estados. Porque se for para o TJDF, é para o presidente da República. E aí, nós temos aí um detalhe também importante, porque o 5º Constitucional, ele é uma exceção à regra do concurso público. Que o concurso público é uma regra constitucional e o 5º Constitucional é uma regra, é uma exceção a essa regra, entendeu? Onde o magistrado chega na carreira sem concurso público, mas por um outro processo seletivo estabelecido pela própria Constituição. E olha, não vamos entrar no mérito de discussão política, ok? O nosso foco é concurso. Joinha? Ok? Seguindo. Outro detalhe importante que você tem que saber para a sua prova. Primeiro, o 5º Constitucional é uma exceção à regra do concurso. O 5º Constitucional é uma exceção à regra da competência e da autonomia funcional do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é dotado de autonomia funcional para a própria chefia máxima prover os cargos públicos da magistratura, salvo o 5º Constitucional, onde os cargos serão providos por ato do Poder Executivo. Cargos do Poder Judiciário providos por ato do Poder Executivo. Então, uma outra exceção do 5º Constitucional. Ele representa uma exceção à regra de competência e autonomia funcional. Tem mais uma. O 5º Constitucional é uma exceção à regra da conquista da vitaliciedade. A vitaliciedade é uma garantia constitucional que protege o vínculo funcional desses agentes públicos com desempenho tão importante para a sociedade. Só que a vitaliciedade, segundo o artigo 95 da Constituição, só vai ser conquistada para aquele magistrado que fez concurso público de provas e títulos após 2 anos de efetivo exercício. A vitaliciedade só é conquistada após 2 anos de efetivo exercício. Isso para o juiz de carreira. Já o desembargador, oriundo do 5º Constitucional, quando toma posse, quando assume o cargo de desembargador, automaticamente ele conquista a vitaliciedade com a posse, ok? Imediatamente ele conquista a vitaliciedade. Então o 5º Constitucional também é uma exceção à regra da conquista da vitaliciedade. Muito importante perceber isso, a banca gosta dessas nuances da aplicação dos diversos institutos constitucionais e normativos. Não é interessante? É, né? Eu gosto. Organização institucional pode se tornar um assunto, né? Um bate-papo concurseiro muito interessante para a sua prova e não dá para errar uma questão de regimento interno, né? Pelo amor de Deus, tem que gabaritar. Tranquilo? Então, interessante demais esse assunto. No próximo vídeo eu vou falar do desenvolvimento dos magistrados, como que acontece o acesso, como está regulamentado. Presta bem atenção. O nosso objetivo não é fazer leitura de todo, né, tintim por tintim do regimento interno cobrado, não. Mas vamos falar de praticamente todo ele. Um parágrafozinho que eu retirei, porque são conteúdos bem fracos para a prova. Assim como competência, é um tema que, dependendo do interesse, se os concurseiros do Pará, assim quiserem, a gente pode fazer uma aula ao vivo, né? Pelo YouTube, aqui no portal Super Professores. Se tiver gente interessada. Então, se tiver gente interessada, deixa aí nos comentários que você quer um ao vivo sobre competências do Poder Judiciário do Pará,
regras do regimento interno, tá? Mas só se tiver interessado. Chama os amigos então para fazer uma campanha aqui para ver se vai ter público, porque eu não posso falar para ninguém, né? Fica chato. E se você está assistindo esse nosso bate-papo concurseiro pelas redes sociais, te convido a acessar o site Super Professores agora. Pode ser também o institutoleges.com.br. Olha lá, acesse o nosso site que o próximo vídeo vai estar lá na área do aluno, ok? Fizemos aí essa demonstração, essa degustação da aula sobre regimento interno. E além de regimento interno, regime jurídico único e todos os planos de carreira e as demais normas ali, código de ética, né? Tudo isso para você do Tribunal de Justiça do Pará, né? Os alunos em breve estarão tomando posse, eu quero foto da posse. Aqui no site Super Professores, você tem aí o que você precisa para o TJ Pará, tá? Basta clicar lá, ó, TJ Pará, que você vai conquistar aí o que você quiser. Além de pacote completo, a gente tem ali módulos isolados, ok? Eu quero só um módulo isolado. Pode também, pacote completo promocional. Tem aqui os vídeos demonstrativos de degustação. Temos aí, né, podendo parcelar em até 12 vezes. Aqui está todo o conteúdo programático, outros pacotes, disciplinas isoladas, ou seja, né? Tá esperando que acesse o nosso site agora, né? Vem pra cá, vem ser super você também. Espero, hein? Não esquece, manda mensagem para a lista de transmissão, 21 989 227 003. Até o próximo vídeo, até o nosso bate-papo concurseiro. Será que vai ter ao vivo? Tô esperando, hein? Tchau, tchau.